imagem que o brasileiro tem hoje do índio? E o brasileiro de amanhã? Como imagina os nossos índios? O que você sabe sobre índios, Sérgio? Ué, bastante coisa. Que coisa? É mais esquisito, come umas comidas ruins, come uns troços, aí uns beleléu que eu não sei. E aonde que você aprendeu isso? No meu colégio antigo, aquele colégio chato. Ah, o colégio chato te ensinou que o índio é uma pessoa esquisita, come umas coisas esquisitas? Essa é uma imagem antiga de quando só existia índio no Brasil. Naquela época, todo dia era mesmo dia de índio. Aproveitamos então a proximidade do Dia do Índio e batemos um papo gostoso com o Cucrã, pajé da tribo Caingangue. Ele está disposto a mudar a visão que se tem dos indígenas, mudar para sempre, para todos os dias. Mas quem esperou até agora vai esperar mais um pouquinho. A entrevista não é agora não. Antes, temos também outras questões muito sérias a tratar. Cientistas canadenses criticaram a política americana de controle no buraco da camada de ozônio. Para eles, os Estados Unidos estão apenas preocupados com a ação dos clorofluorcarbonos, os CFC, e desprezam o poder nocivo do óxido nítrico, um dos componentes da chamada chuva ácida. O óxido nítrico é produzido principalmente por usinas termoelétricas que funcionam à base de combustão de carvão. E a chuva ácida é uma precipitação capaz de destruir a vida aquática, as florestas e os nutrientes do solo. Mas não tem o mesmo poder fulminante dos CFCs sobre a camada de ozônio. Mesmo assim, o controle da poluição das usinas é tido como muito importante pelos especialistas. Afinal, os benefícios desse controle são inegáveis. E por falar em controle, de acordo com as estimativas de especialistas americanos, o custo para a eliminação dos clorofluorcarbonos chega a muitos bilhões de dólares. Sem dúvida, é só pensar um pouco nos inúmeros produtos que usam o CFC para se ter certeza que a cifra é astronômica. Ar-condicionado de carros e casas, geladeiras e até produtos que limpam os microcircuitos eletrônicos, como os chips de computadores. É isso mesmo, a grana é alta. Poderia ser menor se a verba destinada para fins não pacíficos fosse dirigida à pesquisa de substância similar não poluente. De qualquer jeito, o custo-benefício para a humanidade vale muito mais. Desde o seu nascimento, há 6 meses, Dolores se encontra nesta tenda de plástico. Sem ela, a menina não viveria. Dolores sofre de imunodeficiência congênita. Tudo que entra em contato com a criança deve ser esterilizado. Isso porque o seu pequeno corpo não possui nenhum mecanismo de defesa próprio e o mais ligeiro resfriado pode significar sua morte. Esta doença nada tem a ver com a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. Ela é uma doença hereditária. A falta do sistema de defesa natural foi pré-determinada pelos genes transmitidos por seus pais. Há alguns anos, quando ainda não havia esta tenda de proteção, a criança teria morrido. Hoje em dia, com o transplante de medula óssea, ela pôde ser salva. A medula do osso ilíaco, por exemplo, consiste de células hematopoéticas, ou seja, formadoras do sangue e necessárias para a criação de um sistema imunológico estável. Através do transplante da medula, no entanto, é preciso destruir quimicamente os últimos sinais de defesa do corpo, para evitar que as células transplantadas sejam rejeitadas. Não é difícil fazer um transplante com sucesso, já que, ao contrário dos transplantes de órgãos, as estruturas celulares da medula óssea do doador e do receptor não devem ser idênticas. Além disso, o organismo do doador compensa rapidamente a perda da medula extraída. Depois da anestesia geral, o osso ilíaco do doador é submetido à punção em diversos lugares. Este osso é ideal, porque é o que contém mais medula hematopoética. Um transplante eficaz exige 1 litro de medula óssea. E para obtê-la, introduz-se cânulas de punção no osso, absorvendo a medula.
Depois, ela é armazenada em bolsas esterilizadas. Antes do transplante, entretanto, as células são submetidas a um procedimento especial. Com a ajuda de um processo químico de filtragem, são eliminadas todas as células nocivas da medula, destruindo as que podem ser até fatais para o receptor. O transplante da medula óssea purificada se parece basicamente com uma transfusão de sangue. Não se pode assegurar com absoluta certeza que as crianças que foram submetidas ao transplante serão sadias, mas há possibilidades otimistas. Os primeiros êxitos com este método para combater a imunodeficiência congênita são animadores. A maioria das crianças transplantadas leva uma vida normal. Especialistas da Divisão de Endemias Focais da SUCAM, do Ministério da Saúde, alertaram para o aumento de casos de leishmaniose no país. Nos últimos 2 anos, segundo as estatísticas, a doença teve um crescimento de 60%. E, recentemente, foram notificados 500 casos de contaminação pelo protozoário Leishmania no Alto Araguaia, no Pará. A leishmaniose é uma doença que gera úlceras crônicas nos tecidos e, dependendo do tipo, pode atacar as vísceras e matar. A mais comum, no entanto, chamada popularmente de ferida brava, cria deformações na pele, mas não mata. O controle da doença é difícil, porque a transmissão é feita por diferentes insetos da mesma espécie silvestre, a lutzomia, que transportam tipos diversificados do parasita leishmania. Daí, endemia focal, porque em cada área há um tipo diferente de inseto e de parasita. Mas o Departamento de Parasitologia da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu, após anos de cuidadosa pesquisa financiada pela FINEP, uma vacina para a leishmaniose. A vacina mineira é feita através de cultura com o próprio parasita morto e já foi testada nos soldados do Comando Militar da Amazônia, uma área de alto risco. A vacina, que estava em fase experimental, foi liberada pelo Ministério da Saúde para as regiões com maior incidência de contaminação por leishmaniose, ou seja, áreas com maior concentração de florestas. A produção das vacinas já está sendo feita pela empresa mineira Biobras, famosa por ser a única fabricante de insulina no Brasil. Hospitais americanos estão desenvolvendo uma série de atividades humorísticas para acelerar a recuperação dos pacientes. Jogos, vídeos e até sala de humor estão sendo montadas para alegrar os enfermos. Parece que os médicos de lá descobriram literalmente que rir é o melhor remédio. Na Universidade de Ciências da Saúde, em Oregon, por exemplo, já criaram até uma organização, Enfermeiros para o Riso. E não é brincadeira, não. A onda humorística tem sido usada para reduzir o esgotamento, as dores e acelerar a recuperação dos pacientes. Eis aí uma descoberta popular antiga que a ciência incorpora. E o que é melhor, sem contraindicações. São Paulo, ciência tem novo horário, meio-dia, terça-feira. O tema é o impacto da poluição sobre a vegetação da Serra do Mar. Quem coordena o debate é Sérgio Luiz Pompeia, da Diretoria de Pesquisas da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETEBS. Vai ser no auditório da Biblioteca Mário de Andrade. Ainda na terça, mas no Rio, o Ciência às 6h30 trata da história natural dos marsupiais com o professor Ângelo Rabelo, da PUC. Vai ser no Teatro Glauci Rocha. Em Campos, o Ciência é às 8, com um tema sempre atual. Dívida externa, com Francisco Pires Souza. Vai ser na quinta-feira, no auditório da Escola Técnica Federal de Campos. Uma especialista em acústica da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, constatou que os elefantes se comunicam à distância. Microfones especiais colocados no Parque Etosa, na Namíbia, comprovaram que eles escutam sons de baixíssima frequência emitidos por outros elefantes. Uma espécie de canto da fêmea no cio
pode atrair o elefante a quilômetros de distância, mas as emissões sonoras e amorosas chegam a uma frequência de apenas 20 Hz, 20 a menos do que o nosso ouvido pode perceber. Entre eles, no entanto, a comunicação está garantida. Ainda bem, pelo menos assim, eles têm uma bela arma para responder à ameaça de extinção provocada pelo homem. Com um canto de amor pela espécie, os elefantes trabalham pela vida, enfrentando a pouca sensibilidade dos homens. Clarice, o que você sabe sobre os índios? Umas coisas. Um monte de coisa? Umas coisas. E que coisas são essas? Eu sei que os índios usam cocar. Tem um monte de coisa. Quase um monte de coisa. Pedro, o que é isso que você fez aqui? O índio. Como é o nome desse índio? Eu que vou saber, não sou índio. Ah, mas dá uma ideia, que nome que você poria nele? Índio cara pálido. Onde é que esse índio cara pálida mora? Numa cabana, claro. Ah, e o que ele faz nessa cabana? Dorme, almoça tudo. Dorme, almoça, come o quê? Eu que vou saber, não sou índio. O que você acha dos índios? Pelados. Monique, que coisa bonita é essa? É um barco. Um barco? E por que tem essas penas no barco? Parece que é um barco de índio. Ah, barco de índio tem pena? Tem. Carlos, você já estudou na escola alguma coisa sobre os índios? Não. Nunca na escola te mostraram, te falaram nada sobre os índios? Não. E o que você sabe sobre eles? Ah, eu sei que eles são legais, são bons, são amigos. Como é que eles vivem? Ah, eles vivem pegando fruta, pegando bicho pra comer, assim a vida deles. E eles se casam, têm filhos, onde é que eles moram, como é que é? Ah, eu não sei isso daí. E onde é que você aprendeu essas coisas que você sabe sobre os índios? Na televisão também, que nem o Daniel. O que você sabe sobre índios, Sérgio? Bastante coisa. Que coisa? É mais esquisito, come umas comidas ruins, come uns troços, aí uns beleléu que eu não sei. E aonde que você aprendeu isso? No meu colégio antigo, aquele colégio chato. Ah, o colégio chato te ensinou que o índio é uma pessoa esquisita, come umas coisas esquisitas? É. Diva, como é que a figura do índio é trabalhada tradicionalmente nas escolas? Olha, na escola a gente trabalha o índio, normalmente na Semana do Índio, né? Você fala sobre o índio, e na Semana do Folclore, contando lendas indígenas, né? Você considera que esse ensino é o apropriado para o assunto? Não, claro que não, né? Aqui até a gente normalmente trabalha com as crianças, assim, fatos atuais, tá? Eles trazem reportagens, falam sobre as coisas que estão acontecendo, né? Então, casualmente, trata-se também do problema do índio quando surge, né? Agora, os livros didáticos das escolas, como é que eles falam do índio? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o livro didático, ele fala não só do índio, né, mas como do negro, da mulher e de todos os seus heróis e bandidos, né? Da maneira ele conta a história que a classe dominante quer que seja ouvida, né? Eu acho que é por aí. Agora, nós temos já, né, livros de índios, escritos por índios contando as histórias deles mesmos, né? Negros contando as histórias deles mesmos. Aqui na escola mesmo nós temos livros africanos de literatura infantil. Nós temos historiadores modernos que se preocupam em contar a verdade já para a criança, né? Então temos livros infantis muito interessantes, né? Agora é pena que a maioria dos professores não tem acesso a esses livros, né? Quando a gente fala em índio aqui no Brasil, talvez já não seja bem aquela imagem do índio americano do faroeste que ainda exista, mas certamente não é a imagem que o próprio índio gostaria que as pessoas tivessem,
Por causa disso, a Secretaria Municipal de Educação está tratando de reformular a questão do índio, em termos de apostila, de aula, e fazendo isso com o índio. O Crucran Irontiri está fazendo esse trabalho com a Secretaria Municipal. Crucran, o que você acha que nessa conferência com os professores vai ser preciso dizer? O que é essa imagem do índio errada? Bom, essa aí é uma conferência que nós precisamos urgentemente realizar, né, para reformular a imagem do índio aqui atualmente no Brasil, né, porque a imagem hoje está muito deformada, porque a imagem que o pessoal tem hoje do índio é aquela imagem de 1500, né, aquela imagem antiga, que hoje em dia não é mais usada, né, é uma imagem totalmente deformada pelos professores que vão se relacionando com os alunos, vão falando, vão conversando, né? E os livros também que mostram a imagem errada que está atualmente. Vamos tentar exemplificar. O que seria assim, uma coisa errada dessa imagem, para o pessoal de casa entender melhor? Bom, uma imagem errada seria que o índio não fala uma língua geral, o índio não tem costumes iguais uns aos outros, né? Então, ou seja, o pessoal faz a imagem que o índio é uma coisa só, quando na verdade ele é uma variedade de culturas. Né? Exatamente, exatamente. O índio, hoje em dia, aqui no Brasil atualmente, não é o índio americano, ele é um índio brasileiro. É o que nós queremos, nós os índios queremos, é uma imagem do índio hoje, no Brasil, presente. Queremos uma imagem do índio que o professor, o aluno possa aceitar, né, de forma acertada, não é aquela imagem antiga, é uma imagem que o índio tem várias línguas, tem vários costumes, né? O índio hoje em dia, né, canta a sua própria música, na sua própria língua. Então cada grupo tem uma diversidade de idiomas e dialetos. Quantas nações existem no Brasil em termos de línguas, grupos, como é que é isso? São quase 180 nações diferentes, né, grupos diferentes de índios, né? Quer dizer, totalizando no total, hoje em dia, no Brasil, existe mais de 220 mil índios, né, atualmente no Brasil. Quer dizer, não é uma soma muito grande, não é uma soma pequena até, né, em relação ao povo brasileiro. Mas, você vendo da forma relacionada a nações indígenas, você vai ver que é uma diversidade muito grande, né? Deixa eu fazer aqui uma provocação para você. Você falou em relação ao povo brasileiro e índios. Sim. Você não está colocando um pouco o índio como não sendo brasileiro? Ele não é, na verdade, o primeiro brasileiro? Como é que é isso? Sim, ele é o primeiro brasileiro e único brasileiro, né? Porque quando Cabral aqui chegou, em 1500, o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, né? Ele foi abordado, né, por os navios, pelas pessoas que vieram, né, aqui chegar. Então, o índio é brasileiro, mas ele se relaciona ao povo brasileiro como um povo de sociedade diferente, né? Não é um povo assim diferente de nós, é um povo que tem uma língua diferente, que tem um costume diferente. É um povo que, em termos de nós e o povo brasileiro, como eu estou dizendo, como eu estou falando, né, o povo brasileiro, é uma diversidade nossa e de vocês, de língua e de costumes, né? Certo. Você acha que com a vida do dia a dia, você está aí com as coisas que você usa, os símbolos, o artesanato, mas também com a roupa, digamos, ocidental ou imposta que vocês não usavam no início. Você acha que está havendo uma aculturação? O índio, como é que é isso de preservar essa cultura? O índio realmente consegue preservar ou ele acaba influenciado pelos costumes da televisão, das grandes cidades? Não, nós, né, meu povo, eu estou aqui de padê, né? Esse se chama padê, feito de miçanga, de linha de algodão. Esse se chama aqui meocó, que é de pena de papagaio com fio de algodão. Aqui tem o crendê com miçanga e molusco da minha própria terra, né? Feito lá. Bom, isso aqui é um costume antigo, né? A gente usa isso aqui feito não de miçanga, mas de sementes, né? Isso aqui ainda está tudo natural ainda, esse aqui também, não relacionado a miçanga, que nós adicionamos há poucos anos atrás, né? Devido ao contato que os irmãos de Lagoa fizeram com minha gente, né? Então, essa roupa aqui, quanto a essa roupa aqui, certamente que eu não poderia me apresentar aqui no seu programa, né, de
nu, né? Completamente nu, porque as pessoas que estariam em casa ou, né, em qualquer lugar aí assistindo, se tornariam um pouco assim surpresas, né, quanto à minha atitude, porque hoje em dia aqui não seria uma atitude assim muito bem aceita, né? Porque no meu meio até que é aceito, mas aqui é um pouco diferente, né? Uma coisa meio excêntrica, diferente, então o pessoal não aceita muito bem o nu. A gente tem que ser assim, mais ou menos se entender, né? O que é que mais preocupa os índios brasileiros no momento? O que mais nos aflige é problema não só nosso, do meu povo, como de nossos parentes, outros índios, né? Por exemplo, os índios guaranis, os índios caingangues, os índios chavantes, né? A gente está procurando ajudar esses parentes, assim como eles estão procurando nos ajudar também, né? Em demarcação de terra, principalmente, porque se a gente conseguir garantir nossa terra, a gente vai conseguir garantir a sobrevivência do meu filho, do meu neto, né? É essa coisa ao que a gente mais se refere. Vocês não têm medo, quer dizer, com essa questão do filho, do neto, da aculturação? Você esquecer essas tradições? Dificilmente a aculturação que já chegou até minha aldeia, porque lá nós temos antena parabólica, nós temos televisões, nós temos geladeiras, nós temos carro andando diariamente lá, né? Nós temos todo tipo de comida que vem da cidade para nós, que a gente compra com ouro, que a gente garimpa, com madeira que a gente vende. Então, isso aí, eu não tenho medo, porque meu filho está mantendo aí o nosso costume, né? De dançar, de cantar, de conversar nossa língua, de cortar cabelo como antigamente, de furar a orelha, de furar o beiço. Então, isso aí, para mim, não me preocupa em nada. Tá. Bem, para finalizar, quer dizer, que mensagem você gostaria, tendo essa oportunidade, de passar para, no caso dos brasileiros, como você chamou, dessa outra nação, em relação à imagem que você gostaria de ver adotada, né, deles para com os índios? Pois é, eu vou falar aqui uma mensagem pequenininha na minha língua, né? Tentando dizer que para nos ajudar em relação ao nosso mato, a nossa terra, a nossa fauna, a nossa flora, que não é só meu, não é só do meu povo, é seu também, do seu povo, né? Então, que vocês estão relacionando conosco, porque se a sua fauna morrer, a sua flora morrer, certamente mais tarde a nossa fauna e a nossa flora morrerão também, né? Depois, para finalizar o resto aí, vou cantar aqui uma música antiga nossa que se relaciona com a natureza, né? Ei, bem, a me ba maré, né? Me ga kunya me kamba. Minha me não puká. Minha caminhão puká. Bem maquim. Agora eu vou oferecer para vocês aqui de produção esse presente. E é um presente que hoje em dia está difícil de nós fazer, porque é um presente que é muito raro. Você não vai encontrar nenhum índio no lugar não que vai dar para você. Esse é um presente que eu vou entregar aqui minha colega que participou junto comigo aqui, que me escutou, que me ouviu, para que ele ajude nós, os índios, não só os índios, mas o povo dele também, né? Como somos irmãos, como somos colegas, para que nos ajude na luta pela Constituinte, né? Nosso direito, pela nossa preservação, nossa terra, e principalmente desse animal que está em extinção, que estou apresentando aqui, a arara vermelha e o peiote amarelo, que é um papagaio grande assim, só amarelo. É isso. Fica então na imagem da oferta da pena, a defesa da natureza e uma nova imagem que a gente tem que defender também no índio no Brasil.